Eu quero iniciar hoje uma série de 4 mensagens sobre o porquê nós, enquanto Terceira Igreja Batista São Mateus, somos o corpo de Cristo. Pastor Eduardo, pastor que esteve aqui no último final de semana, ele voltou para o Rio da forma como todos os outros voltam, né? Muito impressionado pelo que Deus está fazendo através da Terceira Igreja. E nós conversávamos e eu me lembrava de um amigo que disse sobre essa questão de trabalhar com série de mensagens. E ele perguntava: pastor, por que o senhor trabalha com série de mensagens? E eu dizia para ele: porque na minha opinião é mais fácil para o povo. Aí ele dizia assim para mim: mas você não acha que isso é ser muito sistemático? Trabalhar com série de mensagens? Eu disse: não, isso é ser muito organizado, né? É bom quando você chega na igreja e sabe que existe uma linha de pensamento, uma construção. Eu volto a dizer que eu fico muito admirado, e eu falo isso não em tom de ironia, mas sim de admiração, e falo com pureza de alma. Eu fico admirado com as pessoas que dizem que não precisam preparar mensagem, porque na hora Deus dá tudo para elas. E dá mesmo, tem gente que Deus dá. Eu já vi isso acontecer. Como também já aconteceu comigo de preparar um sermão e chegar na hora, pregar sobre o sermão que eu preparei, mas não falar nada do que está. Falo sobre o tema, sobre o assunto, mas não falo nada do que estava rascunhado. Então eu fico admirado, mas também eu quero declarar a minha falência e dizer que para mim é muito difícil preparar sermão. Preparar um sermão é algo desafiador. Preparar 2 ou 3 sermões na mesma semana é quase impossível. Então o pastor dos irmãos é um cara muito limitado e eu não tenho problema de dizer isso para você. E é por isso que eu trabalho com série de mensagens. A série de mensagens me ajuda, né? Me ajuda. E eu quero iniciar hoje, mais uma vez, terminamos a série sobre como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Essa série está rodando uma porção de igreja no Rio de Janeiro. Vários amigos meus estão pregando essa série de mensagens lá. E a minha oração é que da mesma forma como nós fomos abençoados, as igrejas onde eles estão também sejam muito abençoadas. E eu quero hoje iniciar essa série de 4 mensagens sobre por que somos o corpo de Cristo enquanto Terceira Igreja Batista. Abra sua Bíblia, por favor. Carta escrita por Paulo, capítulo 12 de Romanos. Romanos, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 1, embora a nossa porção se dê entre os versos 3 e 5. Quero informar também a vocês que a ministração do último domingo à noite, feita pelo pastor Eduardo, já está no Facebook da igreja. Você que aqui não esteve, ouça amanhã, que bênção. Irmãos, a célula terça-feira ainda rendeu o sermão de domingo à noite. E é interessante, quantos aqui estavam no domingo à noite? Levante a mão. Que bênção, a maioria absoluta. Pastor Eduardo pregou sobre a travessia naquele mar, quando Jesus e os discípulos enfrentam uma tempestade. E eu disse para ele algo curioso. Dos 3 últimos pastores que aqui vieram, todos pregaram no mesmo texto. Pastor Eduardo, da Segunda Igreja Batista de Caxias, pastor Márcio e também o pastor Eduardo Faria, que aqui esteve no último domingo. E algo que me impressionou, e eu disse isso na célula, e eu não sei quantas vezes já preguei naquele texto e também não sei quantas vezes ainda irei pregar, mas teve uma frase que ele disse, e ele vai ficar muito feliz, porque ele ouve o sermão da Terceira Igreja lá no Rio, através do Facebook, e ele vai ouvir esse sermão e vai saber que eu estou dizendo isso. Teve uma frase que ele disse que me impactou. Aquela frase mexeu comigo. Foi quando ele olhou para mim e para você, que aqui estávamos no último domingo, e disse o seguinte: Jesus estava dormindo e os discípulos estavam desesperados.
E Jesus acorda, palavras do pastor Eduardo. Penso que ele deva ter acordado muito chateado, porque ele olhou para os discípulos assim: passou na cabeça de vocês que mesmo eu estando no barco, existiria possibilidade desse barco naufragar? E eu pedi perdão a Deus, porque Jesus, ele nunca sai do meu barco. E às vezes passa na minha cabeça que mesmo ele estando, o barco vai naufragar. E eu saí daqui feliz da vida, porque aquela palavra me encorajou de que as tempestades não significam o nosso naufrágio. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Eduardo, irmã Neiva e os seus 2 filhos. Vamos ao texto de Romanos 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este que é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui se dá a nossa porção. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, porém, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, leiam por favor bem alto o restante, 1, 2, 3 e já. Assim também em Cristo, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A projeção deu uma rasteira em vocês. Vamos fingir que nada aconteceu e continuar o sermão. Amém, gente? Então, nada aconteceu, né? Eu vou voltar à leitura. Diz assim: assim como cada um de nós, versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, prossigam bem alto. Assim também em Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, a palavra base para a nossa porção nessa noite é: todos nós formamos um mesmo corpo. A série de mensagens fala acerca da igreja como sendo o corpo de Cristo. Me parece, meus irmãos, que um dos pensamentos favoritos de Paulo é justamente esse que apresenta a igreja como sendo um corpo. Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, ele escreve uma outra carta aos Coríntios, e ambas cartas ele faz questão de apresentar a igreja como sendo um corpo. Paulo fala de uma igreja que não é uma igreja local, como no nosso caso. Quando Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, Paulo se refere a uma igreja composta de todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça de Jesus. Para Paulo, todos quantos experimentaram da salvação, para Paulo, todos quantos foram resgatados do jugo do pecado, para Paulo, todos quantos confessaram Jesus como Senhor e a partir dessa confissão receberam a vida de Cristo, todos esses agora passam a fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que Paulo apresenta a igreja como sendo corpo. Considerar, meus irmãos, a igreja como corpo, para mim, é algo extremamente importante. Aliás, é extraordinário. Se você tem caneta e papel, comece a anotar. Quando eu olho para os escritos de Paulo e vejo Paulo identificando a igreja como corpo,
Para mim é extraordinário. O sermão da última quinta-feira falava sobre a igreja. Eu não sei se você se lembra, mas foi terrível tentar conceituar a igreja. Porque alguns consideram a igreja como sendo uma empresa. Alguns acham que pessoas, quando são resgatadas, elas são lucro para a igreja, porque quanto mais membros, mais receita a igreja tem. Quanto mais receita, maior o salário do líder religioso. Ou seja, alguns classificam a igreja como empresa. Outros classificam a igreja como simplesmente uma sociedade marcada por relacionamentos impessoais, onde pessoas se reúnem uma vez por semana e no momento da reunião dizem que desfrutam de comunhão. Outros olham para a igreja e acham que a igreja é lugar de pessoas completamente corada, nota 10. Nós estávamos, eu, Marcinho e mais alguma irmã, mais um casal, estávamos lá no gabinete, antes dessa celebração, e eu perguntava, tem alguma dúvida, Marcinho? Ele disse, não. Eu perguntava para outra pessoa, tem alguma dúvida? E ela dizia, eu tenho. Eu disse, qual dúvida? Ela dizia para a gente, né? A minha dúvida é o seguinte, é porque eu agora vou ser batizada, e eu vou fazer parte da igreja. O senhor disse que eu vou ser membro da igreja, mas eu ainda não me considero uma evangélica perfeita. Como vai ser isso? Aí eu olhei para ela e disse assim, vai ser desse jeito, porque você nunca será uma evangélica perfeita. Igreja não é lugar de gente nota 10. Igreja não é lugar de gente sem pecado, desprovido de falência, despido de falhas, pendências na vida. Não. Igreja é o ajuntamento de pessoas que, apesar dos defeitos de fábrica que possuem, estão desesperadamente para serem resgatadas, alcançadas, lapidadas, transformadas e salvas pela graça de Jesus. Quando Paulo diz que a igreja é o corpo, isso para mim é extraordinário. Por quê? Porque conforme Paulo afirma no texto, o braço não é a totalidade do corpo. A mão não é o corpo completo. Os pés não representam a totalidade do corpo. Para que haja corpo, é necessário haver cabeça, braço, pés, mãos, boca, ouvido, olho. Ou seja, assim como o braço não é a totalidade do corpo, mas ele faz parte do corpo, quando Paulo diz que a igreja é o corpo, eu fico feliz, porque eu e você não somos sozinhos a totalidade da igreja. Só seremos a igreja, só seremos o corpo, se estivermos unidos por alguns princípios inegociáveis. É o primeiro ponto. Então, cuidado, porque a igreja é coletivo, não é individual. Eu e você somos membro desse corpo. Mas eu e você sozinhos não somos a totalidade do corpo. Dá para entender isso, gente? Sim ou não? Logo, quando Paulo diz que a igreja é o corpo, é extraordinário. Porque só existirá corpo se os membros estiverem juntos. Você passar pela rua, vê uma cabeça. Ali tem um corpo? Sim ou não? Não, ali existe um membro do corpo. Se você passar pela rua, pisou no negócio, achou mole, olhou, é uma orelha. Ali tem um corpo? Não, ali tem um membro do corpo. Aliás, norma gramatical brasileira. Membro é invariável. Então não significa membra. É terrível isso. Então, por favor, membros da terceira igreja batista em São Mateus, seja homem, seja mulher, você é um membro do corpo. Você não é uma membra da igreja. Amém, gente? Amém. As irmãs são membros do corpo. É extraordinário, irmãos. Porque quando eu, irmã Silvanira, sou membro do corpo que a irmã também é membro, não sobra tempo para discutirmos entre nós. O fato da igreja ser um corpo e todos nós sermos membros do mesmo corpo
Isso significa dizer que os membros do corpo não discutem entre si, os membros do corpo não invejam uns aos outros, os membros do corpo não disputam a respeito do grau de sua importância no corpo. Por quê? Porque no corpo, cada parte, cada membro desenvolve a sua própria função. No corpo, cada parte, cada membro tem uma tarefa a executar. Isso é extraordinário. Ontem a irmã Ana Paula deu de beber lá na congregação. Aquela garotinha está pregando, hein, gente? Vai longe. E ela ontem, eu voltei para casa feliz da vida. Foi boca de Deus. E ela dizia sobre a questão de sermos sarados. E é interessante que ela disse que uma das coisas que nos deixa doente é justamente essa disputa que existe por cargos e funções. Aí a gente começa a disputar. Só que aí Paulo, quando considera a igreja como corpo, diz assim: mas se todo mundo for boca, onde estará o ouvido? Se todo mundo for mão, onde estarão os pés? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. No reino de Deus, pelo menos na terceira igreja batista em São Mateus, nós não trabalhamos com cargos e funções, nós trabalhamos com aptidão, com dons espirituais. Portanto, os dons que Deus te deu, torna você parte integrante desse corpo. Não existe função melhor do que a outra. Todos nós somos ministros de Deus, todos nós temos a nossa importância no reino. O que você faz é extraordinário para o reino. Você tem o seu valor sim no reino. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, todos nós somos membros do mesmo corpo. E isso é extraordinário. Porque quando eu falo que eu estou no mesmo corpo que o Bill está, isso me abençoa, porque eu não sei tocar guitarra. Só que o Bill, que é membro do mesmo corpo que eu sou, toca guitarra que nem gente grande. Isso me abençoa. Sabe por quê? Porque a deficiência que eu tenho enquanto membro do corpo é suprida pela virtude que o membro do mesmo corpo que eu estou tem. Por isso que toda função, toda atividade na igreja é válida. Ah, mas eu quero pregar. Se todo mundo for boca, onde estarão os pés? E a Bíblia diz: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas obras. Tem quem anuncia, mas também tem os seus pés. Porque de que adianta anunciar e não ser enviado? Não é isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 13? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ah, Deus vai nos ensinar muito nessa série de mensagens. Nós somos membros do mesmo corpo. Diga para o seu irmão: nós somos membros do mesmo corpo. Diga para ele: nós não somos competidores. Não, fala mesmo, meu irmão. Nós não somos competidores. Eu não estou competindo nada com você. Nós somos cooperadores. Você crê nisso? Diga amém. No corpo, cada membro tem a sua própria função. Cada membro exerce a sua própria atividade. E a pergunta é: o que faz a terceira igreja batista em São Mateus ser o corpo de Cristo? É a pergunta. O que torna a terceira igreja batista em São Mateus ser o corpo de Cristo? A resposta que eu encontro é justamente a resposta que vai embasar as 4 mensagens dessa série. O que faz a terceira igreja batista em São Mateus ser um membro do corpo? Em primeiro lugar, o que nos faz ser membro do corpo é a nossa salvação. Segundo lugar, o que nos faz ser membro do corpo? A nossa declaração de fé. Terceiro lugar, o que nos faz ser membro do corpo? A nossa estratégia. E não tem lá no slide, mas em quarto lugar, que será a 4ª ministração da série, o que nos faz ser membro do corpo, ou ser corpo de Cristo, além da nossa salvação, declaração de fé e estratégia, é a nossa missão. Eu quero
apenas pensar nesse primeiro ponto, pensar sobre a nossa salvação. O que faz a terceira igreja batista em São Mateus ser o corpo de Cristo é justamente a nossa salvação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. A salvação nos faz ser o corpo de Cristo, enquanto terceira igreja batista. Só fazem parte do corpo, irmãos, aqueles que receberam a vida de Jesus. Quem não recebeu a vida de Jesus não faz parte do corpo. Aliás, deixa eu dar aqui um esclarecimento eclesiológico. Ah, pastor, só se torna membro da terceira igreja depois do batismo. Ser membro da igreja é algo burocrático. Uma coisa é uma coisa. Tese de doutorado, por incrível que pareça. Mas eu faço parte do corpo. Não, só faz parte do corpo depois que descer as águas. Membresia tem a ver com burocracia. Corpo de Cristo é algo espiritual. Aquele ladrão que estava à direita de Jesus e que não foi batizado, mas recebeu de Jesus a promessa de que estaria com ele no paraíso, aquele ladrão, mesmo sem o batismo nas águas, recebeu o batismo no Espírito, ou seja, foi selado pelo Espírito e passou a fazer parte do corpo. Por quê? Corpo de Cristo só começa a fazer parte do corpo de Cristo quem recebeu a vida de Jesus. Como se recebe a vida de Jesus? Sendo salvo pelo sacrifício da cruz. Não é à toa que existe aquela figura no slide. A cruz, eu tentei buscar, tentei pesquisar. A Mauri tentou me ajudar, mas a Mauri está com muito trabalho. Aí eu fui por conta própria e não achei. Há uma cruz vazia e vazada, porque aquela cruz só está vazia. Mas a cruz que eu prego é uma cruz vazia e uma cruz vazada. Por quê? Está vazia, mas está vazada. O corpo não está mais lá. Aliás, o corpo não está mais lá não é porque tiraram e colocaram no sepulcro de José, não. O corpo não está mais lá porque o mesmo que esteve preso na cruz, que garantiu a nossa vitória, que nos deu o privilégio de ter a vida de Deus em nós, esse mesmo está mais vivo do que a gente pensa. O nome dele é Jesus. Aplauda Jesus. O que nos faz ser o corpo de Cristo é justamente a nossa salvação. A salvação dada para aqueles que receberam a Jesus. A grande questão, gente, é que muitas pessoas ainda não entenderam o motivo pelo qual receberam a vida de Jesus. Se alguém perguntar para você assim, por que você foi salvo? Qual é a sua resposta? Se alguém perguntar para você assim, você entregou a vida a Jesus, por quê? Qual vai ser a resposta que você vai dar? Essa é a grande questão. A questão é que muitas pessoas que se dizem salvas e que professam a sua fé, ainda não descobriram, ainda não entenderam o porquê receberam a vida de Jesus. Para que elas foram salvas? Eu gosto do texto do apóstolo Pedro, capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 15, quando ele diz assim: santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, estarão sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que você foi salvo? Porque você recebeu a vida de Jesus. Falar que é salvo? Ok. Mas dizer o porquê ou para quê? Essa é a grande incógnita. Essa é a questão. A maioria das pessoas vive sem ter resposta. Aliás, muitas pessoas ainda não conseguiram respostas para as questões mais importantes da vida. Concordam comigo? Não sabem. Não sabem onde vão passar a eternidade. Não sabem explicar o porquê estão aqui. Não sabem entender alguns fenômenos que acontecem. Não sabem discernir aquilo que Deus está fazendo. Muitas pessoas ainda não conseguiram ter resposta para as questões mais importantes da vida. Muitas ainda não descobriram o porquê vivem, não descobriram qual é o propósito que Deus tem para a vida delas. E quando eu olho para o nosso cenário, eu percebo que há uma busca intensa por
encontrar o propósito de estarmos aqui. Qual é o propósito, filho, de você estar aqui? O que faz você estar na terceira igreja? Quinta-feira, domingo? Domingo vai ser uma bênção. Teologia do desperdício, e o primeiro sermão é quando o culto se torna um desperdício. Terrível. A gente precisa entender, irmãos, a gente precisa compreender. Muitos tentam encontrar o propósito para a sua vida e recorrem às mais diversas situações. Por exemplo, existem aqueles que tentam descobrir o sentido da sua vida adquirindo bens. E aí começa a comprar. O objetivo, a finalidade última da vida é conquistar, é adquirir posse, é alargar as suas fronteiras, é se tornar mais rico. Essa semana eu estava ouvindo um debate lá em casa, via internet, de grandes... Existe um movimento chamado Lutando pela Igreja, liderado pelo pastor Eovaldo Ramos, fantástico. E estavam debatendo entre tantos, pastor Eovaldo, pastor Neil Barreto e pastor Neander, reitor do Seminário Teológico Betel. E Neil falou um negócio que mexeu comigo, porque ele disse assim: vive-se hoje um evangelho mercadológico, onde a finalidade última é ter bênção. E aí começa aquela loucura de vender bênção, de explorar a fé, de dizer que você tem que contribuir mais para ser mais abençoado. E aí as pessoas começam a ser valorizadas pelo status quo, começam a ser valorizadas pela estética. Você passa a ter valor a partir da roupa que você está vestindo. Se é uma roupa de marca, ó que legal, você é uma pessoa próspera. E ele dizia que essa ênfase na riqueza tem tornado os ricos mais pobres do que os pobres. Porque o rico se tornou tão pobre que a única coisa que ele tem é a sua riqueza. Se perder a riqueza, ele não tem mais nada. Tem pessoas tentando entender, encontrar o sentido da vida, adquirindo bens. Só que quando esses bens faltam, perde o sentido da vida. Outros tentam encontrar o sentido da vida buscando prazer, buscando prestígio, buscando poder. Irmãos, é uma loucura, é um império do nada. Eu digo pela nossa própria denominação. Por exemplo, a nossa convenção hoje está sem presidente. O presidente, pastor Luciano, da PIB de Aracruz, renunciou. E é interessante que ninguém quer assumir a convenção, óbvio, né? A convenção tem uma dívida absurda, por causa de uma má gestão. E uma vez eu estava falando isso, alguém virou e falou assim: ah, mas ainda bem que está punindo. Punindo quem? Quem não teve participação na época? Mas você vai para o plenário de assembleia de convenção, Adriano, é uma loucura. É uma politicagem nojenta para ser presidente da Convenção Batista Brasileira. E eu pergunto, o que ganha sendo presidente da Convenção Batista Brasileira? Ponte Safena? Quem negocia o disco, não sei o que, como é que é? Hérnia de disco? Loucura, gente. É o império do nada. É o império do nada. Mas não, é poder, entendeu? É prestígio. Que prestígio? Já dizia Russell Shedd que populares e famosos são os heróis. Os santos são anônimos, aleluia. Tem gente tentando encontrar o sentido da vida, buscando prazer, buscando prestígio. Só que eu quero afirmar uma coisa para você, preste atenção. E glorifique a Jesus quando eu terminar de dizer essa frase. O verdadeiro sentido da vida, você só conhecerá o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui, a partir do momento que você receber a vida de Jesus. Não tem nada mais precioso para o homem senão receber a vida de Jesus. Receber a vida de Jesus é melhor do que qualquer presente que você possa receber nessa terra, porque os presentes que você recebe nessa terra, ficam nessa terra, mas a vida que você recebe de Jesus, acompanha você na eternidade, aleluia! Quero fazer alguns apontamentos rápidos, para entendermos o porquê, enquanto Terceira Igreja Batista, somos o corpo de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que você é o corpo de Cristo, ou melhor dizendo, você foi salvo, em primeiro lugar, para celebrar a presença de Deus. Leia bem alto comigo.
1, 2, 3 e já. Primeiro motivo. O que torna você corpo de Cristo é a sua salvação. Você não poderia ser corpo sem antes ser salvo. E você foi salvo para quê? Eu fui salvo para celebrar a presença de Deus. Repitam, eu fui salvo para celebrar a presença de Deus. A sua vida, meu filho, precisa ser uma vida de profunda e contínua adoração. Deus não deseja ter horários marcados com você. Quinta-feira, 2 horas durante a celebração, eu vou celebrar a presença de Deus, porque lá vai ter ministério de louvor, lá vai ter o Bill para tocar, o Jean para envolver a gente com as palavras que ele fala antes de cada canção. Lá vai ter o pastor para pregar. Meu irmão, se você celebra a Deus, ou se você, para celebrar a Deus, precisa de alguém, você está fadado ao fracasso. Nós vamos dizer isso no próximo domingo, quando o culto se torna um desperdício. Eu ouvi essa semana algo extraordinário. Terça-feira eu estava ouvindo o sermão. E o pastor Ed dizia algo extraordinário, dizia assim: não terceirize a sua vida espiritual. Entendeu? É apóstolo, é profeta. Eu disse para a Aline, o cara arrebentou, rapaz. Dá vontade de pegar aquilo, gravar em CD, DVD e distribuir em São Mateus todo. Fica terceirizando. Porque eu estou debaixo da cobertura espiritual. Meu irmão, que debaixo de cobertura espiritual o quê, rapaz? A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Não é apóstolo, não é bispo, não é padre, não é pastor, não é profeta, não é profetisa, não. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus, o homem. Você precisa celebrar a Deus. Que debaixo, esse negócio de estar debaixo de cobertura, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do capeta, irmãos. Você está debaixo de que cobertura espiritual? Eu? Eu estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Entendeu? Loucura, rapaz. Que loucura, loucura, loucura. Eu fico vendo os caras querem construir um reino. Aí vai aqui, Marcão, vai aqui, você está estudando teologia. Vai aqui, aí organizei uma igreja, ok? Vamos para outro bairro. Aí agora eu tenho que organizar uma igreja, miniatura da minha. Aí a visão daquela idade dessa tem que seguir a minha. O dinheiro que é arrecadado lá e cá tem que ir para onde? Para a minha. Vai ver o que Paulo fazia quando realizava o ministério missionário. Nas viagens missionárias, pastor Ezequias, Paulo estava aqui, chegava na cidade, plantava a igreja, começava numa casa, com uma célula. E aí daqui a pouco a igreja começava a crescer, Fabiana. Aí Paulo olhava naquela célula quem era o candidato potencial para a liderança. Era Timóteo. Ele pegava Timóteo, capacitava Timóteo, daqui para frente é com você. Vou embora, vou plantar a igreja em outro lugar. A igreja lá, agora é com Timóteo. Pastor, quantas congregações a terceira igreja tem? Uma, e eu querendo organizar rápido a igreja. Porque eu não quero criar um reino. Para mim já é suficiente fazer parte do reino que já existe. A sua vida precisa ser uma vida marcada por profunda adoração. Você foi salvo para celebrar a presença de Deus. Celebre a presença de Deus. 2 horas? Na quinta? No domingo? Não, é todo tempo. É todo tempo, rapaz. Pastor, mas não tem lá o fundo musical. Que fundo musical? Quando você entender a razão pela qual você foi salvo, não vai precisar de subterfúgio, de objetos, de algo externo para envolver o seu coração em profunda adoração. O fato de saber que Jesus está em você por meio do Espírito Santo já é suficiente para você celebrar a presença dele. Celebra, irmã Max, a presença de Deus. Tem que celebrar. Celebra, Wesley, a presença de Deus. Tem que celebrar. Esse Wesley. Tem que celebrar, gente. Tem que celebrar a presença de Deus. Você foi salvo. Diga, eu fui salvo para celebrar a presença de Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo para celebrar a presença de Deus. Segundo lugar, você foi salvo para comunicar a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 20
Pedro e João dizem o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, aliás, e ouvido. Aliás, Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Você está pregando o evangelho para quem? Entendeu? É o evangelho consumista. O cara só consome. Vem para cá, aí fala: Senhor, usa o pastor. O cara só quer, entendeu? Aí vem para cá na quinta-feira, e aí tem sermão, tem palavra. Nessa igreja tem palavra. Aí começa a receber a palavra, entendeu? Aí domingo volta, mais palavra. Aí palavra. Mas eu pergunto: o que é que você está fazendo com todo o conteúdo que Deus está te dando? O que Deus te dá não pode parar em você, tem que passar por você e alcançar os outros. Não é só dinheiro não, gente. Você foi salvo para celebrar a presença de Deus, mas também para comunicar a palavra de Deus. Você tem que falar. Deus quer usar você. Mas eu não sei falar, pastor. Eu sou tipo Moisés. Não tem problema. Não tem problema. Deus vai colocar um Arão perto de você. Vai, fica tranquilo. Mas não cerre os seus lábios. Você foi salvo para testemunhar acerca do que Cristo fez na sua vida. Irmãos, não precisa de teologia. Aliás, de bacharel em teologia. Porque falar de Deus é teologia. Quando Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho, sabe o que Paulo está dizendo? É isso aqui, ó. Vou no dentista, tem que botar um aparelho, vou lá no consultório da doutora Adriana, no momento merchan. Peguei a revistinha para ler, sentou alguém do meu lado. Oi, bom dia, boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Eu estou sofrendo tanto, meu dente, não sei o que. Ó, o dente, legal. Daqui a pouco o Espírito vai criar um cenário. Quando o Espírito criar um cenário, você entra nesse cenário. Como, pastor? Dizendo o seguinte: olha, um dia a minha vida estava doendo também, mas eu conheci alguém que mudou o meu jeito de ser, aliviou o fardo que estava sobre os meus ombros, trouxe paz para o meu coração. O nome dele é Jesus. Se você o conhecê-lo, ele vai fazer o mesmo por você. Cara, é difícil falar isso? Não, você foi salvo para isso. Teologia sistemática agora de púlpito. Sabe qual é a sua missão? Reproduzir Deus em outras pessoas. É para isso que você foi formado. Aliás, é para isso que você foi salvo. Você precisa reproduzir Deus em outras pessoas. Como, pastor? Comunique a palavra. Talvez você não tenha o dom da proclamação para comunicar a palavra com a base teológica de púlpito. Mas no dia a dia, Deus quer usar você. Pode ter certeza. E deixa eu dizer, quando você ganhar a primeira pessoa, esse negócio vicia. Ganhou o primeiro para Jesus, você vai querer todo dia ganhar alguém para Jesus. Terceiro lugar, o que diz o terceiro slide? O terceiro slide diz que eu e você fomos salvos. Você foi salvo para discipular o povo de Deus. Você celebra, você comunica, mas você também precisa ensinar. Você precisa mostrar. Eu quero afirmar um negócio aqui nessa igreja e desse púlpito. Equipe pastoral que eu lidero, ela trabalha para se tornar o mais desnecessário possível. Entenderam sim ou não? Vou repetir. Equipe pastoral que eu lidero, quer trabalhar comigo no ministério? Ok, sem problema nenhum. Se Deus falar no meu coração, você vem. Só que você precisa entender o seguinte: aqui você não pode gerar dependência nas pessoas por você. Você precisa ser um líder mais desnecessário possível. Você precisa ensinar. Eu me lembro do meu tempo
no militarismo, porque lá, às vezes, algumas promoções, não de patente, mas promoções assim, de lugares bons para trabalhar. Eu, por exemplo, peguei uma fase muito boa. Eu dizia para a Aline assim, ainda digo, né? Falei assim, rapaz, eu trabalhar muito lá, hein? Aí a Aline falou assim, levantamento de caneta. E eu me lembro que lá, o cara vinha e falava assim, como faz isso aqui? Você ensinava até uma parte. Daqui para lá, é o pulo do gato. Não ensino não. Entendeu? Porque senão o cara pode assumir o meu lugar. No reino de Deus isso não funciona. Não é assim, gente, no mundo secular? Hã? Não, vou ensinar isso não. Daqui a pouco o cara vai ser supervisor no meu lugar, e aí? Vou perder o emprego. O cara pode fazer melhor do que eu se ele aprender. Olha o medo. No reino de Deus, não tem isso não. Tem não. Como eu gostaria, se eu pudesse todo domingo sentar nessa poltrona e só receber. Como eu gostaria. Como eu fico feliz quando eu encontro com alguns alunos do seminário espalhados no Brasil e fico sabendo que esses alunos, que alguns anos atrás, ou poucos anos atrás, estavam sentados aprendendo teologia comigo, agora estão liderando um ministério de 1.000, 2.000 pessoas. Eu fico feliz da vida. Significa que eu cumpri a missão para a qual eu fui salvo. Eu eduquei, eu discipulei. Discipulado é trabalho artesanal. Não tem industrialização. É manual, gente. Eu disse aqui para o Gal uma vez, o discipulador, quando olha para o discípulo, ele enxerga no novo convertido o que um escultor está enxergando uma madeira bruta. Lá no Betel tem uma história extraordinária. Existe um pastor, aliás, eu abro um parênteses para dizer que o nosso mundo teológico está mais pobre. Faleceu e foi sepultado ontem o corpo do pastor Isaltino Gomes Filho, um dos grandes escritores, pensadores teológicos, altamente coerente que existiu no nosso meio batista. Fecha aspas. Lá no Betel tem um fato extraordinário. Como eu gostaria de fazer aqui uma caravana e levar os irmãos para passarem pelo menos uma semana no Betel. Uma casa de profeta. E existe um pastor, já deve estar com quase 80 anos, pastor Irlande Pereira de Azevedo. Pastor emérito hoje da Primeira Igreja Batista de São Paulo, pastoreada pelo pastor Eduardo. E pastor Irlande, quando chegou no Betel, chegou com 16 anos de idade. E o pastor fundador do Betel, o pastor José de Miranda Pinto, era pastor na época da Igreja Batista do Meier. E aí quando aquele garoto, 16 anos, não sei se tinha espinha ou não, na cara ou não, não sei, mas 16 anos, chegou no seminário, é uma norma do seminário. Você quer ser matriculado no seminário? Primeiro tem que ser recomendado pela sua igreja, ratificado pelo seu pastor. Segundo, você tem que fazer o vestibular. Passou no vestibular, tem a entrevista. E primeira pergunta da entrevista é: você é dizimista na sua igreja? Se você não é dizimista, pronto, já não é mais matriculado. Porque o Betel diz que ele não matricula ladrão. Interessante. E aí pastor Irlande chegou lá com 16 anos. Pastor Neander até hoje mostra a ficha preenchida pelo pastor Miranda Pinto acerca da entrevista com o pastor Irlande. 16 anos, pastor Miranda Pinto, no final da entrevista, pastor Ezequias, escreveu a lápis assim: esse garoto tem futuro. Fez os 4 anos de bacharel em teologia no Betel. Sabe qual igreja ele assumiu? A igreja que o pastor José Miranda Pinto era pastor, Igreja Batista do Meier. E é interessante que pastor Miranda Pinto lá no Betel, chegaram alguns diáconos zelosos da Igreja Batista do Meier lá no Betel. E aí viraram o pastor Miranda Pinto e falou assim: nós viemos aqui conversar com o senhor, pedir uma orientação. Aí o pastor Miranda Pinto: pode falar, mas eu não sou mais o pastor de vocês, né? Não, é por causa disso mesmo. Disso mesmo, o que está acontecendo? Aí os diáconos olharam para o pastor Miranda Pinto e falaram assim: não, é porque aquele garoto que está lá no lugar do senhor agora, ele está fazendo umas coisas diferentes, está mudando algumas coisas, e nós não estamos gostando.
Pastor Miranda Pinto olhou para eles sério e disse o seguinte: voltem para lá, porque vassoura nova varre até os cantos. Voltem para lá e façam o que vocês têm que fazer. Esse negócio de ter gente que acha que manda na igreja não é de agora não, gente. É coisa do diabo mesmo, né? Ainda bem que aqui não tem sujeira nos cantos, porque se tiver, a vassoura é muito nova. É nova. Pega cada canto e sem pena. Já vem logo com a pá para jogar logo no lixo. Você foi salvo para educar o povo de Deus. Você está educando quem? Já dizia o sábio, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Você está educando quem? Você está discipulando quem? Por último, para terminar, passa para mim, Almir, por favor. Para terminar, você foi salvo para quê, gente? 1, 2, 3 e já. Demonstrar o amor de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, isso é fato. Mas também a igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade onde impera o amor incondicional, o amor altruísta. A igreja é a única comunidade onde existe o amor que ama apesar de. A igreja é o único lugar no universo onde impera o amor que dá às pessoas não o que elas merecem, mas sim o que elas precisam. Deve existir em você o mesmo sentimento que também existiu no Senhor da igreja. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: Jesus, quando foi questionado por algumas pessoas acerca do decálogo, dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés, Jesus os apresentou em apenas 2 mandamentos. Jesus disse para eles o seguinte: vocês conhecem as leis e os profetas, conhecem os mandamentos? Conhecemos. E Jesus agora os apresenta em 2 mandamentos. Alguns dizem assim: Jesus reduziu os 10 em 2. Não houve redução, porque toda redução pressupõe perda. E não foi perdido nenhum mandamento. Jesus os reapresentou através de 2 mandamentos. Jesus disse o seguinte: os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, agora eu vou dizê-los em 2 mandamentos. Quais? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a sua força e com toda a sua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, Jesus estava dizendo que deveria existir amor vertical, amor horizontal. Quem tem amor vertical cumpre os 4 primeiros mandamentos que Deus deu a Moisés. Não tem outro Deus, não faz imagem nem escultura, não fala o nome de Deus em vão e guarda o dia santo. Quem demonstra amor na horizontal cumpre os outros 6. Honra pai e mãe, não adultera, não furta, não cobiça, não diz falso testemunho e não mata. Jesus disse: você ama a Deus, mas deve amar o próximo como? Quando Jesus, na semana que Jesus vai ser preso e crucificado, Jesus reúne os discípulos numa casa. E naquela casa agora, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele iria morrer, que era necessário que isso acontecesse. E daqui a pouco, Jesus olha para os discípulos e, antes de partir o pão, ele diz: um novo mandamento eu vou entregar para vocês agora. Novo? É. Qual é o novo mandamento? Nós já conhecemos: amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mas eu vou dar um novo mandamento. João 13:34. Um novo mandamento eu dou a vocês. Qual? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Deixou de ser um amor reflexivo, como a si mesmo, e passou a ser um amor incondicional, altruísta, imensurável, independente do ser que está sendo amado. Apesar de, você vai amar como eu te amei.
eu te pergunto, como Cristo nos ama? O amor de Deus é imensurável. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira. Esse tal maneira não é uma expressão definitiva, mas é uma expressão descritiva. Toda definição pressupõe limitação. Quando a Bíblia diz Ele te amou de tal maneira, não é quantitativo, é qualitativo. O amor de Deus é de tal maneira, entendeu? Que não existe nada que você faça capaz de aumentá-lo, como nunca existirá nada que você faça capaz de diminuí-lo. O amor dele sempre permanecerá o mesmo por você. Vamos ficar em pé. Eu quero orar. A minha oração é que você, nessa noite, tenha aprendido o primeiro passo do porquê nós, enquanto Terceira Igreja Batista São Mateus, somos o corpo de Cristo. Igreja, meu irmão, é o corpo de Cristo. Já dizia o apóstolo Paulo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu quero, rapidamente, junto com você, voltar os slides, para que a gente entenda. Vamos lá? Todos juntos? Vamos memorizar? 1, 2, 3 e já. Igreja. Mais forte, gente. 1, 2, 3 e já. Igreja. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Que faz a Terceira Igreja Batista ser nossa salvação. Segundo. Terceiro. E quarto, nossa missão. Hoje nós falamos sobre a nossa salvação. Aprendemos que nós fomos salvos para... Segundo. Terceiro. E por último, é para isso que você está no corpo de Cristo. Portanto, saia daqui celebrando a presença. Saia daqui comunicando a palavra. Saia daqui educando pessoas. E saia daqui manifestando o amor de Deus entre os homens. Amém, gente?